Olá para você que acompanha mais este episódio do Vitrine Alternativa dentro do nosso Central Podcast. Você que está nos acompanhando e já acompanhou outros episódios sabe, o Vitrine Alternativa é um espaço para as pessoas colocarem ideias. A voz das ideias das pessoas é aqui no Vitrine Alternativa. Então a possibilidade de você apresentar o seu trabalho, o seu produto ou mesmo ter voz. Esse é o nosso objetivo, sempre apresentando algo diferente, sempre apresentando ideias inovadoras e contando histórias inspiradoras. E hoje, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios do Vitrine Alternativa a estilista, empresária, proprietária do ateliê Maria Maia, a Priscila Hanikel, aqui com a gente. Priscila, que prazer ter você aqui com a gente para bater um papo. E para falar um pouco de sonhos. Afinal de contas, você trabalha com os sonhos das pessoas, principalmente noivas, questão do casamento, debutantes. E é um trabalho realmente que mexe muito, né, com esse público que tem esse sonho. Mas antes da gente falar disso, queria que você contasse um pouco da sua história. Sim. Quem é a Priscila Hanikel e como começou toda essa história como estilista? Primeiramente, prazer é todo meu estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bom. mesmo. Obrigada pelo convite. Minha história começa já com os meus avós, né? Os meus avós já eram da área. O meu avô era chapeleiro com a minha avó. Olha Eles só. trabalhavam com acessórios para noivas. Né? Então, eu cresci, eu chegava na casa dos meus avós, já tinha cliente lá, eles já estavam medindo cabeça, tule, tecido para todo lado. Então, eu já cresci vendo esse atendimento. E aí, depois dos meus avós, passou para minha mãe. A minha mãe sempre gostou de mexer com noiva também. Então, minha mãe... Só que minha mãe não era muito de vestido, não. Ela também era de acessórios. Entendi. Então, minha mãe também fazia os acessórios, ela gostava de decoração, de casamento. Eu passei a vida vendo atendimento de noiva, com sonhos, né? E a minha mãe e a minha avó, elas já tinham um respeito muito grande pelas noivas, assim, uma ética muito grande. Então, eu já cresci nesse meio. E aí, quando chegou na minha vez, eu gostei de roupa mesmo, de vestido, né? E aí eu fui para essa área. Eu sempre, criança, minha paixão era vestir Barbie, a minha paixão era roupinha. Então, sempre gostei dessa área. Quando eu comecei, eu tentei fugir dessa área um pouquinho, comecei no comércio mesmo, trabalhando como vendedora, mas não teve como, né? Quando eu vi, eu estava inserida, apaixonada já na área, não teve como fugir, né? Me permita agora uma observação dentro do contexto que você passou. Você falou de ética, o respeito para as noivas, para as clientes, né? Que foi passado de geração para geração. Explica um pouquinho mais o que é essa ética dentro dessa área, né? Sim. A minha avó, eu me lembro de ver minha avó e minha mãe conversando, por exemplo, falando que noiva, por mais que elas estivessem atendendo várias, cada uma era uma. E que o sonho da noiva tinha que ser respeitado. Então, eu me lembro criança ouvindo a minha mãe e minha avó conversando sobre isso. E a minha avó, ela era muito apaixonada, meu avô também, meu avô era muito caprichoso. Naquela época em que o meu avô era chapeleiro, hoje o chapéu ele não é valorizado no Brasil, né? Você vai ali, pega da China e... Então, enfim, infelizmente, o trabalho manual, artesanal, ele não é muito valorizado aqui. Mas, na época, era muito valorizado. Eles trabalhavam com Clodovil, Ornella Venturi, Ronaldo Esper, faziam desfile na Hebe, na época. Só. Foi um trabalho bem bonito. E aí, o que acontece? Para quem, de repente, aí conheceu a Ruth florista que eles falavam. E aí, eu via isso. Então, assim, para mim, hoje, trabalhar com noiva não é somente trabalhar com noiva, mas é realmente entender que cada noiva tem o seu sonho, cada debutante tem o seu momento. Às vezes, a gente chegou, André, a entregar 15, 20 noivas na semana. Nossa. Só que cada uma é uma. Eu não posso achar que é uma baciada, 20 noivas, 20 noivas. Não, cada uma tem um sonho específico, cada uma vai abrir aquela porta, é uma. Né? Não existe essa coisa de, é atacado. Não, por mais que a gente entregue várias por semana, a gente pensa em cada uma com maior carinho. A gente entra, quem já foi para Maria Maia, quem já foi atendida, ela percebe que a gente entra no sonho mesmo, né? A gente torce por ela, a gente faz tudo ali para que ela
Uma coisa, por exemplo, que não acontece ali é estresse com noiva. A gente ouve algumas... porque a loja entregou de tal maneira. A gente não. A gente respeita prazo, a gente respeita tudo que foi conversado, tudo que foi colocado na mesa. A gente traz exatamente porque a gente pensa assim, não. E não só eu, né? Toda a minha equipe, as funcionárias, o meu marido que trabalha junto, meus filhos que trabalham junto, todo mundo está na mesma visão. Ética em primeiro lugar. Até porque eu acho assim que para perdurar, para você ser alguém para sempre ali, para sempre estar lembrando de você, porque se eu quiser estar aqui por 2, 3 anos, só mais 2, 3 anos aqui também, vou fazer de qualquer jeito. Mas não é isso que eu quero. Eu tenho um nome a zelar, em primeiro lugar, porque já vem de nome da minha família, e em segundo, que eu quero ficar por muito tempo aqui. Então, eu quero que as filhas das debutantes um dia voltem comigo, que as filhas das noivas voltem comigo, né? Que coisa. E olha, é bacana, porque a ideia aqui do nosso podcast é justamente mostrar ideias inovadoras e mostrar o valor do trabalho das pessoas. E eu acho que esse valor agregado, é lógico, tem a competência do seu trabalho, evidentemente, da entrega. Mas eu acho que esse valor agregado, trabalhar com o sonho das pessoas, de entregar mais do que um simples produto, é o que conta, né, hoje. Você entende isso dentro desse mercado de sonhos? Sim, eu acho até, André, que já que a gente está falando aqui muito também com empresários e com ideias, eu acredito muito nas características, no caráter do empreendedor, porque a empresa vai ter a cara do dono. Inevitavelmente. Então, assim, se a minha cabeça funciona dessa maneira, se eu realmente enxergo que a minha noiva ela é importante, se eu realmente enxergo que a mãe dela é importante, se eu realmente me coloco no lugar, e porque comigo as coisas funcionam dessa forma, porque a minha vida é assim, eu tenho a minha vida organizada, eu acho que tudo gera o resultado da empresa. Não sei se você concorda comigo, mas Sim. A empresa, normalmente, ela é... Quando você estava falando, inclusive, assim, conta a sua história. Antes disso, você falou dos sonhos. Quase que eu falei, então eu vou contar o meu sonho, porque meu sonho realizado. E o meu sonho, eu sei o passo a passo de um sonho realizado, eu sei como é que realizo da outra pessoa, eu sei o que ela precisa. Então, aquilo que diz respeito a mim no casamento de alguém, é onde ela não vai ter problema, né? Esse falar de sonho, você vem de uma família que trabalhou com sonhos, né? E valorizou muito isso. E você soube passar esse valor agora adiante, né? Honrando, talvez, a sua família, né? Todo esse legado que a sua família deixou. E quando você fala desse sonho realizado, qual é o sonho da Priscila Hennickel com relação ao sonho das noivas? Onde você realiza o seu sonho? Eu acho até que não é nem quando aquela porta se abre e ela entra, mas é ali dentro mesmo. A gente vive momentos ali dentro de muita emoção, dentro da loja. A gente faz questão de trazer um atendimento assim bem peculiar. A gente quer que a mãe se emocione, a gente quer que a pessoa que está junto, elas começam a chorar. Ai, gente, não aguentei, mas é isso aí. É isso que a gente quer. Para você entender, eu tive um caso de uma mãe que foi lá com a noiva, e a gente fez todo esse atendimento. A gente põe música, a gente abre a porta, e aquela brincadeira, e chora, e dá risada, e abraça. E aí, infelizmente, essa mãe veio a falecer antes do casamento. Ela estava já com câncer, ela estava doente. E essa noiva, até me arrepio de lembrar, essa noiva falou assim para mim, sabe por que eu gosto tanto de vocês? Ela leva a noiva direto para a gente. Porque vocês fizeram a minha mãe viver um momento que ela não ia poder viver depois, mas ela viveu aqui. Vocês abriram a porta, a música tocou, eu saí de noiva. Então, vocês me proporcionaram viver com a minha mãe uma coisa que eu não ia viver lá depois. Isso, para mim, fala muito, sabe? Então, a gente realmente não sabe o dia de amanhã. Então, ali é ali. Não fechou comigo, não tem problema. Ela não vai esquecer do que ela viveu ali. Aquilo ali foi importante. Eu não tenho mais a minha mãe, eu não tenho mais a minha avó. Às vezes eu me emociono, que eu vejo ali uma noiva que vai com a mãe e com a avó. Eu falo, cara, se ela soubesse, será que ela tem noção do que ela está vivendo aqui agora? Isso aqui é para sempre. Então, por isso que eu falo, é o coração do empreendedor mesmo, é o dono da empresa, é totalmente a empresa. Não tem como desvincular uma coisa da outra, né? Eu acho que é isso.
Olha, é emocionante essa declaração, viu? Porque você trabalha um sonho, muitas vezes é o sonho dos pais, né? Da mãe principalmente, Muito. ver a filha entrando na igreja. Quando você fala que você realizou no simples ato de experimentar talvez um vestido, que foi o suficiente para a filha, né? É muito emocionante. Eu acredito que outros casos emocionantes você deve ter presenciado, né? Muitos, muitos. E é emocionante pra gente. A gente chora. Quando elas choram, quando elas se emocionam, a gente chora. As vendedoras, já chegou... Aliás, foi nesses dias. Aconteceu um caso esses dias de uma noiva que a hora que ela saiu tinha outras 2 clientes para fora em outras salas. Mas é tudo aberto, né? Uma praticamente vê a outra. E aí todo mundo chorou. Até as clientes da outra sala. E a mãe se emocionou tanto que todo mundo se emocionou. Então foi tão bonito, todo mundo começou a aplaudir. Nossa, ela tá maravilhosa, sabe? Então é isso, eu acho que... E é essa a verdade. Eu falo muito, André, uma coisa. Quando você vai comprar qualquer coisa que seja, mas principalmente coisas de valor, você tem que olhar nos olhos de quem está te atendendo e ver se realmente aquilo é real. E ver se aquela pessoa está vivendo aquilo mesmo ou se é só dinheiro. Porque, normalmente, quando é só dinheiro, se trata de dinheiro, muita coisa pode acontecer aí no percurso, né? Você não pode, principalmente nessa área de casamento, você pode não ser tão respeitado no seu sonho. Mas quando a gente se coloca no lugar e a gente respeita realmente toda essa história de família, eu vejo uma mãe que chega com uma filha ali, gente, isso é para sempre. Eu sou mãe de menino. Eu nunca vou ter esse prazer de ser mãe de menina, casando noiva, mas eu vou ser da minha nora. E eu fico imaginando como é isso. É incrível. Né? E são momentos raros na vida de uma família que ficam para sempre. Olha, bacana demais. Como é bacana agregar esse valor e trazer esse sonho e compartilhar esse sonho entre todas, inclusive a sua equipe, né? Sim. Agora, Priscila, tudo bem, temos essas histórias muito bonitas, mas eu acredito que não são flores também essa vida de estilista, existem prazos, existem coisas que dão errado. Sim. É bom a gente trazer essa humanidade também. Sim. Conta alguma história, deve ter passado algum perrengue marcante também dentro de todo esse processo, que, meu Deus, olha o que aconteceu, eu tive que me virar. Sabe o que aconteceu, André? Eu tive a oportunidade de ficar 4 anos sozinha. Minha mãe não quis mais a empresa e antes de eu me tornar Maria Maia, a gente tinha na casa da minha mãe uma loja. Minha mãe não quis mais, eu fiquei sozinha. Ali eu passei de tudo que você pensar, porque ali eu lavava, eu ajustava, eu entregava, eu vendia, eu fazia tudo sozinha. Então, aquilo ali me deu, foi uma faculdade. Ali eu tive que criar mecanismos por exemplo, de uma forma de eu não esquecer as coisas. Ali eu tive que criar alguns documentos que me preservavam de alguma forma, porque eu fui, né, algumas vezes as pessoas me passaram para trás. Então, eu fui diminuindo as possibilidades de erro. O que acontece hoje? Assim, eu trabalho muito com precaução. A precaução é a palavra-chave da minha empresa. Precaução. Agora, já aconteceu, por exemplo, eu tive um caso de uma noiva que ela mandou fazer um primeiro aluguel e eu era muito nova nisso, eu estava começando. E eu comprei o tule num lugar e o forro no outro. Quando juntou tudo, que ficou cada coisa de um tom de branco. Você fala, branco é branco. Não, branco não é branco. Tem tons de branco. E aí ela chegou na loja, a hora que ela foi provar o vestido, isso tem uns 5 anos, mais ou menos. E a hora que ela foi provar o vestido, ela falou, mas o tecido do tule de cima não é da cor do forro. E começou a chorar. E os meus vendedores, não, é sim. Meu Deus. E eu olhando, e ela chorando. Não, é sim. Eu falei, gente, não é. Como vocês estão falando para ela que é? Não é, claramente não é o mesmo tom. Deixa que eu converso com ela. Peguei no ombro dela, falei, olha para mim. No meu olho. Aí ela olhou e falei, para de chorar. Você confia em mim? É muito bizarro. Você confia em mim? Confio. Eu falei, então, olha para mim. Sou eu que vou resolver o seu problema. Você tem razão, não tá da mesma cor e a gente vai arrumar isso aqui. Eu confio. Falei, então tá. Eu não quero mais falar com ele, só com você. Você vai falar só comigo. Ninguém mais vai te atender, sou eu. Tá vendo? E é a proprietária, a pessoa que, para resolver. Então, é legal essa atitude também, até como empreendedora, como empresária, de tomar a frente também da empresa. Existem momentos que
para você cuidar do sonho das pessoas, Você tem que assumir. lógico, sem desmerecer qualquer um da sua equipe. Sim. Depois Mas... eu corrigi, inclusive, eu falei assim, se a cliente falar que tá ruim e você tá vendo que tá ruim, não tenta engambelar a cliente. Ah, não tá assim. Não tá. Não tá, o erro é nosso, a gente vai arrumar, a gente tem tempo, a gente consegue arrumar. Mas, assim, eu acho interessante que a confiança que a cliente tem na gente, né? Olha no meu olho, porque eu sou meio dessas. Olha para mim, tô junto com você aqui, vambora, nós vamos arrumar esse negócio. E deu super certo. Mas é claro que nesse mundo de empresa, teve momentos de... Ai, meu Deus, eu não quero encarar isso. Claro, porque tem horas que é difícil, mas assim, quanto mais você encara e com sobriedade e com verdade, as coisas vão se resolvendo. Sim. Tudo se resolve. Empreender, quando você trabalha com sonhos, como é o seu caso, Priscila, esbarra também na questão da perfeição, mas aos olhos do cliente. Muitas vezes um trabalho não reconhecido tem esse desafio, ou seja, o chamado cliente chato, para falar no português claro, como lidar com esses clientes? Até pra gente também, já bater esse papo, falando na área de como empresária e que mexe com sonhos, porque as pessoas querem que os sonhos sejam realizados para elas do jeito que elas imaginam, né? Sim. Eu sou muito chata, André. Eu acho até que eu sou muito perfeccionista. Hoje eu tô tentando... Porque eu percebi que que minha régua era muito alta e não era necessário. Eu percebo hoje que eu estava exagerando até. Porque eu sou bem exigente mesmo. Então, quando uma cliente pontua alguma coisa e eu vejo que ela está certa, eu concordo com ela e a gente resolve. Agora, se eu estou vendo que ela está exagerando, eu já falo, amiga, não precisa disso aqui, ó, porque isso é assim, isso é assado. A gente conversa e a gente entende. Mas como a minha régua é alta, eu sou chata pra caramba. Eu não sou chata com os meus funcionários, mas eu sou chata com, tipo, isto é assim que tem que ficar. Tem que ser dessa forma, e elas são maravilhosas. Olha, eu tenho uma equipe muito boa. Graças a Deus, quem está por trás de mim, as bordadeiras, costureiras, são muito boas. Então, eu já não tenho muito mesmo esse tipo de problema, porque a equipe é legal. Mas quando a equipe não era boa, eu parei com o primeiro aluguel, por exemplo, que eu achava que eu não estava no caminho. Eu falei, não, eu não tenho uma equipe boa, eu parei. Falei, gente, não vende mais esse produto aqui, porque esse produto eu ainda não tenho ele suficientemente bom. Até eu me organizar. Quando eu me reorganizei e falei, agora eu posso, aí eu voltei. Então, eu acho que é isso também. Eu acho que o empresário, ele tem que estar bem assessorado, porque quanto melhor ele tiver assessorado, ele não vai ter tanto problema. Né? Os problemas, isso você trabalha com precaução, que é o meu caso. Eu sempre faço antes, eu sempre faço provas a mais, que é para a gente ir redimindo todos os problemas. Quando chega na hora, está tudo ok. Então, eu não tenho tanto cliente chato assim, não. Para chegar nesse ponto, como foi essa jornada para você entender o seu trabalho e entender, não, cheguei na excelência do meu trabalho, suficiente para ser reconhecida, para que a minha marca realmente tenha destaque? Eu acho que você tem que ter um pouco de humildade nesse processo para você reconhecer quando você ainda não chegou lá e você não querer entregar o que você ainda não pode. É isso que eu falei, né? Eu cheguei a parar em alguns momentos. E tem certos tipos de coisa que eu não ofereço para o meu cliente. Porque se eu não tenho know-how para fazer uma coisa extremamente exagerada, uma coisa que nem é meu gosto, na verdade, um vestido muito bordado, muito trabalhado, e que eu sei que, de repente, pode não ficar cômodo, eu não ofereço esse produto. Eu só ofereço aquilo que eu já sei que vai ficar legal. Mas é uma humildade que você tem que ter. E de também você saber que... Olha, eu tive, graças a Deus, pessoas maravilhosas na minha vida que me ensinaram muito, né? E eu me lembro que eu tive uma situação em que eu tinha muita dificuldade de delegar. Lá para 10 anos atrás. 10 anos atrás. Tinha muita dificuldade de delegar. E uma grande amiga, que é dona de uma grande empresa de marketing no Brasil, ela falou assim para mim, se você não delegar, você não vai crescer. Aí eu falei assim para ela, mas eu não vou achar alguém que faz melhor que eu. Ela falou, vai. E vai ser maravilhoso o dia que você achar alguém que faz melhor que você. E aí, quando eu aprendi isso, eu acho que foi onde eu comecei a crescer. Eu preciso contratar pessoas melhores do que eu. Eu não preciso achar que eu sei mais. Eu preciso contratar a bordadeira, ela tem que saber fazer o que eu não sei. A costureira tem que saber fazer o que eu não sei. A vendedora pode saber coisas que eu não sei. Eu preciso saber muito, mas eu não preciso saber tudo. Eu não preciso saber tudo, eu posso contratar o que eu não sei. Napoleão Hill fala isso.
Sim. Né? Você não precisa... Saber tudo é impossível, mas você precisa saber ter humildade de contratar quem sabe. E Então, acho hoje que é isso. você chega nesse patamar com uma equipe que fantástica. você sabe que cada um tem a sua qualidade, a sua potencialidade. Então, nesse processo, chegou-se nesse patamar, né, Priscila? Sim, sim. Eu não fico mudando de profissionais também. Né? Eu evito ficar mudando muito de profissionais. A minha equipe ela já está ajustada. E aí eu procuro manter sempre os mesmos, porque eu sei onde eu estou. Sabe? Eu não fico navegando em águas muito profundas, perigosas. Eu sei onde eu tô, ali tá legal, eu tô ajustada, ali não falha, ali eu entrego, eu tenho a entrega boa, porque vender é uma coisa, entregar é outra. Né? Então, o que me preocupa bastante é a entrega. Então, assim, eu durmo à noite, eu não tenho problema com isso, sabe? Tá tudo... eu tô feliz com isso, assim, com este momento ajustado. Né? E quando eu quero uma coisa nova, por exemplo, eu inovei, há 2 anos atrás eu comecei a fazer coleção própria. Né? Então, foi ótimo, inclusive, 3 anos atrás, né? 3 anos atrás. Comecei a fazer coleção própria, eu revendia vestidos. Quando eu comecei com a coleção, foi onde a gente cresceu mais. Então, quer dizer que essa ousadia que eu tive, mas com muita cautela, com muito cuidado, foi maravilhosa. Hoje eu não trabalho mais com vestido revendido, só tenho coleção própria. Legal demais. E até falar um pouco desse seu trabalho também, especificamente do produto que você tem. Porque hoje... é produção própria. Explica como é que funciona o seu trabalho para as noivas. Falar também se é todos os tipos, madrinhas também tem essa possibilidade, ou o seu foco é mais em noivas, para debutantes. Fala um pouquinho desse seu trabalho também, para quem pela primeira vez está tendo contato com a Priscila, né? Sim. Nós tínhamos, André, 3 lojas. Nós tínhamos a loja de alocação de vestidos de peças masculinas. Nós tínhamos uma loja só de madrinhas e essa loja que é de noiva e debutante. Então, aí também está, eu acho que, essa humildade. Nós filtramos, nós começamos a enxergar que ter tudo isso prejudicava o nosso principal, que era o noivas e debutantes. Então, a gente vendeu a loja de festa, a gente vendeu a loja masculina para poder focar só naquilo que a gente queria mais trabalhar. Então, hoje, a gente tem coleções próprias só de vestido de noiva e debutante. Ponto. A gente se especializou. E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque eu sempre falo, quando você vai alugar um vestido, se o vestido foi feito por mim, se acontecer um problema com ele, eu faço outro. Né? Eu falo de equipe. Se acontecer alguma coisa... Agora, se ele foi comprado em algum lugar, e aí você vai lá, aluga 1 ano antes. E quando você chega lá, o vestido já não é mais o mesmo, não tem outro. Porque não tem como fazer uma coisa que você comprou na Europa. Não tem renda igual, não tem mais nada igual. Então, ali a gente traz essa segurança para a cliente. Ah, mas e se acontecer alguma coisa, eu faço outro. A gente que fez. Não tem problema nenhum de fazer outro. Então, traz essa segurança. E a exclusividade também, porque normalmente, quando as pessoas revendem uma multimarcas, ela acaba tendo vestidos iguais em outros lugares, né? E no nosso caso, se tem igual, porque alguém copiou, porque na verdade Sim. a gente não... E tem, infelizmente, mas acontece. E eu fico até me sinto lisonjeada. Como é que funciona isso de copiar? Tem cópia igual? Trabalhar com isso também? A pessoa vê uma tela, por exemplo. Eu fiz um vestido de debutante numa tela. A pessoa acha bonito, faz igual. Mas não fica com o mesmo caimento. Porque uma coisa que diferencia muito o meu trabalho é a modelagem dele, né? Eu tenho poucas modelistas e elas estão em São Paulo, uma aqui, outra em Minas. Eu escolho para onde eu vou mandar. E aí, quando a pessoa tenta fazer igual, mas não tem a mesma modelagem, o vestido fica parecido, mas não fica igual. Mas tá lá, né? Fazer o quê? Tem que lidar com isso, né? Eu acho chique. Sendo copiado, é sinal que o trabalho é ótimo, é referência. E me obriga a criar coisa nova. Exatamente, é sinal que o trabalho é referência, afinal de contas, né? Exatamente. A gente falou muito de casamento, mas debutante também mexe muito com os sonhos das meninas, né? Demais. Eu não sei, eu admito, eu tenho a impressão que eu tô com 40 anos, entrando na casa dos 40, mas eu tenho a impressão que as festas de debutante eram mais constantes antigamente. Hoje é uma coisa diferente, ou eu tô enganado? Mudou muito esse mercado da debutante, Priscila? O que aconteceu? A gente teve um tempo em que caiu mesmo. Agora voltou. Que adolescente quer balada, quer outra coisa.
muita debutante, mas muita. Verdade. Tem meses que eu alugo mais debutante que noiva, pra você Olha ter uma só. noção. Porque o TikTok veio com muita festa de debutante. Então, teve uma pausa, né, ali naquela época, um pouquinho antes da Covid, estava saindo, mas não era tanto. Aí, na época da Covid, deu aquela pausa. Mas aí, quando veio para o TikTok, os vestidos de princesa, os vestidos de baile, e aí a gente tem aí Bridgerton, a gente tem alguns... agora, por exemplo, teve esse filme da Glinda, então tem o vestido da Glinda. Então tem tudo isso, a Disney cada vez mais bombando. Então acaba que o sonho delas é se vestir de princesa. Eu acho isso lindo. Assim, André, uma coisa que eu reparo muito é que as debutantes, quando elas vão na loja, elas normalmente são aquelas pessoas bem de família. Sim. Sabe aquela família que criou aquela menina, que ela ainda não é assim, ela tem 15 anos, mas ela não está emancipada, ela Sim. quer o vestido de debutante. É muito esse tipo de pessoa que vai ver vestido. Eu não tenho, por exemplo, a menina vai lá sozinha, com a amiguinha. Não, é sempre a mãe junto, o pai junto, a tia junto, a avó, sabe? Eu acho isso muito lindo, porque ali eu vejo que são meninas de família. Normalmente, a menina que vai fazer uma festa assim é um sonho da mãe. Na maioria dos casos. Então, geralmente é. Porque assim, eu ia perguntar justamente isso, né? O perfil também, para quem procura os vestidos de noiva e tudo mais, você tem um perfil específico dentro dos seus clientes, Priscila? Eu acho que eu tenho mais o perfil na debutante. Depois, Tá. quando vem para noiva... Aí é geral, né? Aí é Muita geral. gente. Eu tenho noivas... Eu tenho muita gente... Olha, bastante, André. Que já casou, já mora junto, né? Faz 10 anos, 15 anos e agora quer casar. Agora quer casar. Que não pôde casar na época, ou não valorizava tanto isso, agora valoriza mais. E eu conheço muita gente que prefere já morar junto e depois realizar o sonho quando a família está estabilizada e tem até filhos. Conheço de casos. Tenho. Tem esses casos também? Muitos. Acho que também chegam histórias bem inusitadas pra você, né, Aí a gente Priscila? ouve muita história. Né? Imagino. Histórias Dá pra escrever assim, um livro. Dá. O provador Já pensou ali, nisso, não? Já. A gente, às vezes eu falo assim, é tão engraçado, porque tem hora que eu passo por um provador e escuto um papo. Passo no outro, escuto outro papo. E tá profundo, sabe? O negócio tá aprofundado. Sei. A pessoa tá ali contando. Porque eu namorei com ele quando eu era adolescente, depois fui namorar com outra pessoa, ou ele também, agora a gente se encontrou. Olha só. Ou então a gente casou, agora tá junto de novo, a gente, né, se juntou. Tem muita história. E eu tenho muito, realmente, noivas que casaram, que já moravam junto e vêm finalizar agora com o casamento. Realizar o sonho, né? Realizar o sonho. Mas eu tenho muito também as meninas de família ali, que moram com o pai e com a mãe, e que agora vão se casar, e tem aquele sonho, sabe? Tem de tudo. Que legal. Olha, Priscila Hanickel, estilista, empresária, proprietária do ateliê Maria Maia, participando com a gente do Vitrine Alternativa, contando um pouco da sua história, da sua experiência e principalmente dos valores da empresa. E é isso que a gente valoriza aqui dentro do Vitrine Alternativa. É um espaço justamente para ideias inovadoras e, quem sabe, para quem tem o seu ateliê, está começando também, Sim. servir a história da Priscila ser um exemplo, porque existem as dificuldades, existe, lógico, o trabalho com o sonho, os perrengues, mas, acima de tudo, existe também os valores, o respeito. Eu acho que isso é importante você ter passado, viu, Priscila? Sim, sim. Como é importante para quem está começando a entender isso, né? É. Já agradecendo sua participação aqui no Vitrine Alternativa. Muito legal a conversa, viu? Que bom, que bom. Eu tô muito feliz. Muito obrigada, André. Eu amei poder falar um pouquinho da minha história. Que bom que você Obrigada. gostou. Fica o convite, viu, pra gente voltar aqui para falar mais assuntos. Com Assunto é certeza. que não falta, história que não falta. É. É que o tempo é curto, senão a gente contava história, porque a gente gosta de história também, né? Sim, né? Muita. Jornalista, radialista, gosta de falar. Então, se deixar, a gente vai levando. Obrigado, viu, Priscila? Eu que agradeço, super, estou à disposição sempre. Obrigada. Legal demais. Obrigado. Esse é o Vitrine Alternativo, espaço para as pessoas divulgarem seus produtos, ideias inovadoras, como a Priscila fez aqui, contando um pouquinho da sua história. Olha, você que está acompanhando esse episódio do Vitrine Alternativa, então não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo também e se inscreva no nosso canal. Isso fortalece demais o nosso trabalho também dentro do Central Podcast. O Vitrine Alternativa volta em breve com mais histórias, mais ideias inovadoras para você. Forte abraço, tchau!